Irmãos, abram a Bíblia, por gentileza, no livro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses capítulo 1, nós já fizemos a leitura dos versículos que serão expostos essa manhã no início do culto. Convido você então a orar novamente para que Deus fale aos nossos corações. Para que não seja eu que esteja falando aqui, mas que a palavra de Deus, sendo pregada, fale a cada um de nós uma mensagem vinda diretamente do nosso Senhor. Vamos orar. Pai, estamos aqui diante de Ti e confessamos todos os nossos pecados diante do Senhor, dizendo que nós não somos dignos de estar na Tua presença, não somos dignos, Senhor, de sermos salvos. Mas o Senhor, pela Tua graça, nos alcançou. Pelo Teu amor, o Senhor nos libertou e nos deu a salvação em Cristo Jesus e o privilégio de conhecer ao Senhor e conhecer a Tua palavra. Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Que o Senhor molde a nossa vida de acordo com a Tua palavra que será pregada nessa manhã. Para que todo o nosso ser glorifique a Ti, em qualquer circunstância. Em nome de Jesus. Amém. Pedir para os irmãos da mídia colocarem a apresentação que eu vou usar nessa manhã, por gentileza. Muito obrigado. Você já ouviu a história de Jim Elliot? Jim Elliot, ele era um jovem cheio de paixão pelo Evangelho. Ele foi formado na mesma universidade que Billy Graham se formou. Desde cedo, Jim ele sentiu um chamado profundo para ser missionário. Ele queria dedicar a sua vida para levar a mensagem de Cristo a lugares onde o nome de Jesus ainda não tinha sido alcançado. Então, movido por esse desejo, Jim, junto com seu amigo Pete, decidiu partir para o Equador, com o objetivo de alcançar uma das tribos mais perigosas, uma das tribos mais violentas, a tribo Huaorani. Durante anos, então, eles se prepararam para essa missão, eles oraram, eles planejaram, e então ele e mais outros 5 missionários chegaram ao local, finalmente, onde eles fariam contato com a tribo. Nos primeiros dias, a missão ela parecia estar no caminho certo. Eles foram ali bem recepcionados, eles conseguiram estabelecer um contato amigável com alguns membros da tribo, e isso, então, encheu eles o coração de esperança. Mas então, apenas 3 dias depois, uma reviravolta acontece ali, e os 5 missionários, eles foram emboscados e brutalmente assassinados pelos guerreiros Huaorani. Apenas 3 dias depois. Para muitos, aquela tragédia parecia o fim, um sacrifício sem propósito e em vão. Aquela tribo nunca seria alcançada. A morte dos missionários seria um obstáculo para que o evangelho alcançasse aquela tribo indígena perdida. Mas Deus, ele tinha outros planos. Então, Elizabeth Elliot, a viúva de Jim, junto com Rachel Center, irmã de um dos missionários que foram, não deixaram que o luto afastasse o desejo que Deus tinha colocado no coração delas. Então, anos depois, com uma coragem que só poderia vir de Deus, elas decidiram voltar para aquela tribo onde seus maridos e o seu irmão tinham sido assassinados. Eles estavam determinados a continuar a missão que Deus
tinha dado para os missionários, de levar o amor de Cristo justamente para aqueles que não conheciam nada a respeito de Jesus. Então aquelas mulheres viviam entre Cristo, testemunhando do amor de Cristo, testemunhando do perdão de Cristo, e Deus começa a agir através da vida delas. Então algo surpreendente acontece, que o primeiro indígena a se converter foi justamente o indígena que tinha matado a Neide e Dinho. E então, aqueles mesmos indígenas foram ali os primeiros a compartilharem o evangelho para aquela tribo e a compartilharem o que Jesus tinha feito na vida deles, através da influência daquelas mulheres e da influência daqueles missionários. Então, o que parecia ser uma derrota completa transformou-se em uma vitória eterna. O sacrifício daqueles homens não foi em vão. E toda a dor que ela sentia foi, na verdade, usada como forma de promover o avanço do Evangelho e de alcançar pessoas que nunca seriam alcançadas de outra forma se não fosse por meio da dor. E essa história, então, irmãos, nos mostra de forma poderosa como Deus ele pode usar até mesmo o sofrimento e as tragédias da vida para avançar o seu reino. E Deus gosta de usar cenários que os olhos humanos parecem perdidos e irreversíveis para fazer coisas extraordinárias para o seu reino. E essa era a mesma visão de Paulo ao escrever a carta de Filipenses. Porque Paulo estava numa situação similar. Ele estava preso, sob opressão e ameaçado de morte. Então os crentes daquela época viam essa situação como uma derrota completa, como um obstáculo para o progresso do evangelho naquela região. Porém, assim como os sacrifícios daqueles missionários abriu as portas para o evangelho daquela tribo indígena, Paulo, no primeiro capítulo da sua carta aos Filipenses, ele diz que a sua prisão e toda a opressão que ele sofreu estava abrindo portas para o Evangelho e estava promovendo o avanço do reino de Deus. O que Paulo nos ensina nessa mensagem, nessa passagem, é que os sofrimentos, as dificuldades e, na verdade, qualquer circunstância, quando nós vivemos com uma perspectiva divina, podem se tornar instrumentos nas mãos de Deus para espalhar a mensagem de Cristo e promover o avanço do reino de Deus. E esse será, então, o tema da mensagem de hoje, que tem como título: O Evangelho não está amarrado. O Evangelho não está amarrado. E como nós vimos, então, na última mensagem, a carta aos Filipenses é uma das epístolas da prisão escrita por Paulo enquanto ele estava preso em Roma. E ele escreve essa carta depois de receber uma visita de Epafrodito, um membro da igreja que esteve em Roma, para trazer uma oferta para Paulo enviada pela igreja e enviar informações sobre a situação da igreja. Então, ele escreve para agradecer a oferta que ele recebeu, para orientar a igreja em assuntos práticos e teológicos trazidos por Epafrodito, e ele também informa aos filipenses sobre a sua situação, sobre os seus planos, e encoraja os crentes em Filipos a ficar firme na fé diante das notícias que eles tinham recebido sobre o apóstolo Paulo. Então, na mensagem anterior, nós vimos que, como Paulo ele era grato e ele tinha um vínculo muito especial com os crentes em Filipos. Então, ele relembra as memórias missionárias, ele agradece a contribuição financeira da igreja e ele ora em favor dos filipenses, demonstrando a certeza de que eles eram eleitos, eles eram salvos, que Deus continuaria a obra que ele começou ali. E agora no texto que será exposto pela manhã, Paulo ele relata o avanço do evangelho através da prisão. Ele deseja que os filipenses saibam que, independente de suas correntes, o evangelho não está amarrado. Independente de suas correntes, o evangelho não está amarrado. Porque embora o mensageiro possa estar limitado fisicamente, a mensagem continua a se espalhar de forma poderosa e de forma eficaz.
Porque Paulo ele tinha uma perspectiva divina e ele interpretava a prisão como uma plataforma providencial e expansiva para o reino de Deus. Porque para ele o foco não estava na circunstância que ele estava vivendo, mas em como ele poderia usar aquela circunstância para promover o avanço de Deus. E essa é a grande ideia principal presente nos versículos 12 a 30. Eu gostaria que você memorizasse nessa manhã. Uma vida sob a perspectiva divina enxerga oportunidades em qualquer circunstância para o avanço do reino de Deus. Uma vida sob a perspectiva divina enxerga oportunidades em qualquer circunstância para o avanço do reino de Deus. E o apóstolo Paulo apresenta aqui 3 circunstâncias em que ele enxerga oportunidades para o avanço do reino de Deus. Ele vê uma oportunidade para o avanço do reino de Deus através do sofrimento, nos versículos 12 a 19. Ele vê uma oportunidade para o avanço do reino de Deus através da dedicação e do serviço a Cristo, nos versículos 20 a 26. E ele vê uma oportunidade para o avanço do reino de Deus através da perseverança, nos versículos 27 a 30. Então nós vamos começar nos versículos 12 a 19, que uma vida na perspectiva divina enxerga oportunidades para o avanço do reino de Deus através do sofrimento. Convido você novamente a ler os versículos 12 até o versículo 19 comigo. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e testemunho. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar. Pois sei que o que me aconteceu resultará na minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Então Paulo tomou conhecimento, através de Epafrodito, da preocupação de alguns crentes de que sua prisão poderia estar impedindo o progresso do Evangelho. E então ele logo começa a carta dissipando essa preocupação, ao afirmar no versículo 12, aquilo que lhe aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. E aqui ele não se refere apenas à prisão que ele estava no momento, mas a toda a perseguição e opressão que ele tinha sofrido anteriormente. E a palavra grega aqui, progresso, que é prócopo, traz a imagem de um avanço que não apenas ocorre, mas que ele supera obstáculos. É como a imagem de um maratonista, que para completar a prova ele não precisa apenas progredir, avançar e correr para frente, mas ele precisa superar alguns obstáculos, pular alguns obstáculos, desviar de alguns outros. Ou seja, o Evangelho não estava apenas crescendo, estava superando desafios e obstáculos. Paulo ele vê o seu sofrimento, suas correntes, a sua prisão como ferramentas nas mãos de Deus para abrir o caminho onde antes era impossível. Em vez de ver a sua prisão como um obstáculo, Paulo via como uma oportunidade dada por Deus para que o Evangelho alcançasse lugares inacessíveis. E de que forma isso ia acontecer? Paulo explica que a prisão que resultou em Cristo sendo conhecido por toda a guarda pretoriana e em todos os outros lugares. Olha o versículo 13 novamente comigo. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Então Paulo estava preso em uma prisão domiciliar e estava sendo vigiado pela guarda pretoriana, que era a elite do exército romano. Era responsável pela segurança pessoal dos imperadores
e dos prisioneiros de alta importância. E a guarda pretoriana tinha um contato muito próximo com Paulo. Esses soldados que representavam o poder e a autoridade de Roma estavam agora ouvindo a mensagem de Cristo. E através deles, o evangelho estava se espalhando além dos muros da prisão. Ou seja, o evangelho, em vez de ser sufocado pela prisão de Paulo, estava se espalhando pelas esferas do poder do Império Romano. E é por isso que a prisão para Paulo era um motivo de alegria. Mas tinha um outro motivo de alegria para Paulo, que ele menciona que a sua prisão estava motivando e encorajando outros irmãos do Senhor a pregarem a palavra com mais ousadia e sem medo. Olha o versículo 14. A maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ou seja, a fidelidade de Paulo em meio ao sofrimento inspirou outros a não terem medo, a não recuarem diante da adversidade, mas a pregarem a Cristo ainda com mais vigor, com mais força, a intensificarem os seus esforços evangelísticos. Mas, apesar disso, ele menciona que alguns estavam pregando o evangelho com motivações erradas. Olha o versículo 15 ao 17. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vantagem. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para defender o evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Então alguns irmãos estavam pregando com um coração invejoso, com uma ambição egoísta, porque eles estavam tentando ganhar notoriedade, ganhar reconhecimento, estabelecendo ali uma rivalidade com Paulo. A palavra grega usada para inveja aqui, que é ptonos, denota um ressentimento maligno, um ressentimento profundo, que emana de uma certa inveja e amargura de ver alguém prosperar. Então aqueles irmãos estavam querendo tomar alguma vantagem, de forma que o líder deles estava na prisão, então agora eles poderiam se destacar de alguma forma e ganhar algum destaque, alguma liderança. O conteúdo daqueles pregadores estava correto, mas eles não estavam interessados em ver o progresso do reino de Deus. Estavam interessados apenas na sua própria glória e status. Mas como é que Paulo responde a isso? Olha os versículos 18 e 19. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Paulo não se deixa abalar por essas motivações impuras. E ele diz que o que importa é que Cristo estava sendo pregado. A mensagem de Cristo estava sendo espalhada. E isso era motivo de grande alegria para ele. Nada poderia tirar essa alegria dele. Porque ele tinha perspectiva divina. E ele olhava no sofrimento uma oportunidade para o avanço do reino de Deus. Aplicando esse texto para a nossa vida, como você reage ao sofrimento? Como você reage em momentos de dor? Você se afasta de Deus? Você se rebela contra Deus? Você culpa a Deus pelo seu sofrimento? Billy Graham certa vez disse: o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a ele. Ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele em confiança. Não existe um momento melhor para nós desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus do que quando nós passamos por sofrimento. O sofrimento é um seminário formidável. E o melhor dos seminários. Porque é no sofrimento que nós somos moldados, refinados por Deus, e que nós desenvolvemos uma confiança e dependência na soberania e no poder dele. Mas isso só é possível se nós encararmos o sofrimento como Paulo encarou. E olhar no sofrimento uma oportunidade para o avanço do reino de Deus, para o crescimento do Evangelho.
em nós e através de nós. Irmãos, como você tem reagido ao câncer? Como você tem reagido ao desemprego? Como você tem reagido diante da enfermidade na vida de algum familiar? Você tem se irado com Deus? Deus me abandonou. Deus está morto. Por que Deus permite que eu passe por isso? Ou você tem olhado essas circunstâncias e visto como uma oportunidade para o avanço do reino de Deus? Queridos, existem pessoas na sua vida que só vão conhecer a Cristo através do seu testemunho diante de momentos de dor. Você pode falar, as pessoas podem nunca te ouvir, mas quando você passar por um sofrimento e por dor, a forma como você reagir vai deixar evidente ao Deus que você serve e ao Deus que você confia. E isso vai ser uma mensagem muito mais poderosa nos corações daqueles que estão ao redor de vocês. Então, nossa oração, irmãos, não deveria ser: Senhor, me livra desse mal que eu estou passando. Senhor, me tira dessa dor. Deveria ser: Senhor, que eu passe pela morte se for necessário, mas que as pessoas conheçam a Jesus pelo meu testemunho. Tira-me tudo que eu tenho, mas que minha família se renda a Cristo. Que minha família conheça a Ti. Essa é a nossa oração. Em vez de nos concentrarmos na perda ou na dificuldade, devemos enxergar essas experiências como plataformas providenciais para o Evangelho. É através daquilo que a gente está passando que o nosso testemunho vai impactar pessoas. E nós devemos sempre então nos perguntar: como que Deus pode ser glorificado através disso? Como Deus pode ser glorificado através disso? Uma vida na perspectiva divina enxerga oportunidades para o avanço do reino de Deus através do sofrimento. E agora nós iremos para o segundo ponto da mensagem, então, que uma vida na perspectiva divina enxerga oportunidades para o avanço do reino de Deus através do serviço. Paulo ele encontra-se agora em um dilema entre a vida e a morte. Ele começa dizendo no versículo 21, leia comigo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o que Paulo quer dizer com isso, com essa afirmação tão conhecida no meio cristão? Ele está afirmando que enquanto ele viver, a sua vida seria dedicada para servir a Cristo. Em todas as áreas. O seu propósito, a sua missão, tudo o que ele faz é para a glória de Deus e para o avanço do Evangelho. No entanto, ele reconhece que partir e estar com Cristo seria algo maravilhoso. Afinal, estar na presença do Senhor é um desejo profundo de todo crente. Então ele reflete no versículo 22. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Então Paulo demonstra um coração dividido entre o desejo de estar com Cristo e a responsabilidade de continuar servindo a igreja. Mas Paulo ele não escolhe o que é mais confortável, o que ele desejava mais. Ele escolhe aquilo que era necessário. Permanecer com os irmãos para continuar servindo a Deus. Olha o versículo 23. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Versículo 24. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Ele sabe que o seu trabalho não terminou. Que há mais vidas para serem impactadas, mais igrejas para serem fortalecidas, mais almas para serem ganhas para Cristo. Por isso ele está disposto a continuar sofrendo, a continuar suportando as dificuldades da vida, porque ele sabe que o seu trabalho tem um propósito maior. E esse propósito para servir a igreja, servir a Deus, viver uma vida sacrificial e através do seu serviço, da sua dedicação, ver o reino de Deus avançar. Olha o versículo 25.
convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Como nós podemos aplicar então esse texto para a nossa vida? Devemos refletir qual tem sido a nossa prioridade. Qual tem sido o foco da sua vida? Você pode afirmar essa verdade em sua vida? Viver é Cristo e morrer é lucro? Ou você vive pelo lucro e morre pelo dinheiro? Seu pensamento é mais dinheiro, mais riqueza, mais beleza, mais conforto. Sabe o que Jesus diz para você? O mesmo que ele conta na parábola da terra do homem rico. Deus lhe disse: louco, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Como Jim Elliot disse, não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que ele não pode perder. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Irmãos, nós vivemos buscando comodidade, conforto, quando o que Deus quer de nós é sacrifício, serviço pelo reino, pelos irmãos. E essa igreja tem uma oportunidade fantástica de colocar isso em prática, através da campanha do evangelismo. Compartilhar com todos ao redor de Jundiaí o Evangelho de Jesus. Você pode estar sendo tentado a ficar na sua zona de conforto. É mais confortável ficar em casa. É mais confortável fazer um passeio com a família. É mais cômodo dormir até tarde. Mas será que essa é a vontade de Deus para você? Deus quer te usar para promover o avanço do reino de Deus em Jundiaí. Você tem a oportunidade de usar a sua vida, usar o seu tempo para servir a igreja, e servir os irmãos, e espalhar o evangelho nessa cidade. Mas além disso, isso deve ser uma realidade também em nossa rotina diária. Em cada circunstância, devemos buscar oportunidades para impactar as pessoas ao redor com o amor de Cristo. Tem tantas pessoas perdidas, carentes, sofrendo ao nosso redor. E muitas vezes nós somos insensíveis. Nós não olhamos para o lado. Olhamos apenas para os nossos interesses, a nossa vida. Não devemos viver apenas para satisfazer os nossos próprios desejos, o nosso próprio conforto, mas para servir ao próximo e ao Senhor. O conforto de Paulo aqui, tamanha era a vida de sofrimento dele, o conforto dele não era ele ir para casa, não era ele ter uma vida tranquila. O conforto dele era a morte. Ele via a morte como um conforto, porque ele ia estar com Jesus. Mas mesmo assim ele não escolhe esse conforto. Ele escolhe um serviço sacrificial. E ele escolhe aquilo que era necessário, continuar servindo os irmãos. Para nós, o conforto é o Netflix, é a cama, é a comida. E muitas vezes nós preferimos ficar na nossa zona de conforto do que usar a nossa vida para servir ao próximo, do que dedicar o nosso tempo para servir ao nosso Deus. Pergunte-se nessa manhã: estou vivendo para Cristo? Minha vida está sendo usada para servir aos outros e para promover o Evangelho? Devemos ter uma vida de serviço e sacrifício, porque somente assim nós vamos poder afirmar que o nosso viver é Cristo e morrer. E não vai ser da boca para fora. Concluindo o segundo ponto, então, uma vida na perspectiva divina enxerga oportunidades para o avanço do reino de Deus através do serviço. Faz sentido? Paulo ele tinha uma perspectiva divina, ele olhava tudo o que acontecia ao redor, uma perspectiva que Eclesiastes fala que é acima do sol, olhando como Deus enxergaria cada circunstância. E então, não importa o que ele estava vivendo, ele via como uma oportunidade para promover o avanço do reino de Deus. E nós vimos então no primeiro ponto que ele viu o sofrimento que ele estava passando como uma oportunidade para promover o avanço do reino de Deus. E nós vimos agora que ele viu a permanência da vida, a oportunidade que ele tinha de continuar servindo a igreja e a Deus como uma oportunidade para o avanço do reino de Deus.
E agora, por último, nós vamos ver que uma vida na perspectiva divina enxerga oportunidades para o avanço do reino de Deus através da perseverança. Os versículos 27 e 30. Então, Paulo, ele encerra essa parte da carta com um chamado poderoso à perseverança. Ele começa dizendo aos filipenses assim, que aquilo que era mais importante, olha o versículo 27, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Em Filipos, a cidadania romana era algo muito valorizado. E agora Paulo lembra para os crentes daquela cidade que eles eram cidadãos do reino dos céus e que eles deveriam viver de maneira digna dessa cidadania. E o que isso significava na prática? Como é que eles deveriam exercer a cidadania? A primeira maneira para exercer a cidadania dos céus é que eles deveriam se unir contra os adversários do Evangelho. Olha o restante do versículo 27. Para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé e o Evangelho. Provavelmente Epafrodito havia informado a Paulo sobre algumas questões de divisão dentro da igreja. E então ele escreve para os filipenses permanecerem unidos e estejam firmes em um só espírito e que lutem juntos pela fé do Evangelho. É isso que Paulo fala. Ou seja, ele deseja que os irmãos deixem de lado as diferenças e se unam em defesa do Evangelho contra os seus inimigos. Essa era a primeira maneira que eles poderiam exercer a cidadania dos céus. E a segunda maneira está no versículo 28, que era não temer os adversários. Olha o versículo 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. A palavra adversários aqui se refere àqueles que se opõem ao Evangelho de Jesus, que faziam opressão com todos os crentes de Jesus, com todos aqueles que acreditavam na mensagem de Cristo. E Paulo sabia que a igreja em Filipos estava enfrentando oposição e pressão, e eles estavam sendo desafiados a desistirem. Estavam com a tendência de desistir diante de tudo que estava acontecendo ali. Mas Paulo os incentiva a perseverar, a não deixar-se intimidar por esses adversários e por todas as ameaças que eles estavam sofrendo. E por fim, Paulo fala que a terceira maneira que eles poderiam exercer a cidadania dos céus era enxergar o sofrimento como graça e privilégio. Paulo aborda o privilégio de crer e sofrer por Cristo. Os versículos 29 e 30. Acompanhe comigo. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. A graça de crer foi dada soberanamente por Deus às suas vidas. Porque nós sabemos, a fé ela é dom de Deus. E pela graça de Deus, Ele abriu o coração daqueles crentes e assim eles creram no Evangelho. E isso é um privilégio. Mas Paulo continua falando que não apenas crer é um privilégio, mas sofrer por Cristo também é considerado um privilégio. Porque quando nós sofremos por Cristo, nós participamos da glória de Cristo, nós nos identificamos com o que Ele fez. E a palavra de Deus diz que se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Mas é importante ressaltar aqui que não é qualquer sofrimento, mas é aquela perseguição que vem por amor a Cristo. Simplesmente por sermos cidadãos e por declararmos publicamente a nossa fé. Então Paulo ensina aqui que o sofrimento por Cristo é na verdade uma honra. Quando nós passamos por dificuldades, estamos nos identificando de maneira profunda com Cristo. Porque isso nos dá uma chance de mostrar ao mundo o compromisso que nós temos com Cristo. De mostrar e proclamar quem Ele é, de manter-se fiel no sofrimento, e o mundo inteiro verá que nós não nos rendemos para esse mundo. Mas que o Evangelho, Cristo Jesus, é mais importante que a nossa paz, é mais importante que a nossa vida, é mais importante que o nosso conforto. E que, se preciso for, sim, nós sofreremos por isso.
E ao aplicar essa mensagem para a nossa vida, então, nós somos chamados a refletir o que significa exercer para nós a nossa cidadania celestial de maneira digna. Porque nós vivemos em um mundo onde pressões externas e desafios internos por causa do Evangelho são realidades muito presentes na nossa vida. O mundo odeia a mensagem do Evangelho. Tudo ao nosso redor conspira contra o Evangelho. Você liga a televisão e você vê uma afronta ao Evangelho. E nós temos a tendência, muitas vezes, de aceitar, de receber essa mensagem e simplesmente ficar omissos, calados e engolir. Mas a mensagem que Paulo nos ensina aqui no final dessa passagem é que nós não podemos nos render. Não podemos ter medo. Não podemos nos render à ideologia de gênero. Não podemos nos render à linguagem neutra. Todes. Não podemos nos render à homossexualidade. Não podemos nos render a tudo que tem acontecido nesse mundo. Devemos nos manter firmes, unidos. É isso que Paulo está pedindo para os filipenses. É isso que ele está pedindo para você. Não abandone os seus valores da palavra de Deus. Não negocie os seus valores. Permaneça firme neles. Porque o Evangelho é mais importante. Em qualquer briga que nós vamos arrumar aí fora. O Evangelho é mais importante. Porque se necessário nós vamos desobedecer a lei e ir para a prisão. Mas que Cristo seja exaltado e que nossa obediência à palavra de Deus continue firme. Que esse seja o nosso desejo. Porque uma vida na perspectiva de Deus enxerga oportunidades para o avanço do reino de Deus através da perseverança. E concluindo então, a mensagem central aqui é muito clara. Uma vida sob a perspectiva divina enxerga oportunidades em qualquer circunstância para o avanço do reino de Deus. Enxerga oportunidades para o avanço do reino de Deus no sofrimento. Enxerga oportunidades para o avanço do reino de Deus no serviço a Cristo e à igreja. Enxerga oportunidades para o avanço do reino de Deus na perseverança, permanecer firme na fé. E sabe quem também viveu assim? Jesus. Jesus olhou para cada circunstância da sua vida como uma oportunidade para promover o avanço do reino de Deus. O reino de Deus avançou através do seu sofrimento, porque ele suportou a maior opressão de todas, ao ser rejeitado, traído, crucificado, não por seus próprios pecados, mas pelos nossos. Mas foi através desse sofrimento que a maior vitória foi alcançada no reino de Deus, a salvação da humanidade daqueles que creem. Ele enxergou uma oportunidade de promover o avanço do reino de Deus através do seu sofrimento. O reino de Deus também avançou através do seu serviço. Porque a vida de Cristo foi marcada por um serviço abnegado, uma vida sacrificial. Porque a palavra de Deus diz que ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. E Jesus nos ensina então que o verdadeiro avanço do reino de Deus ocorre não através de poder, de dominação, mas através de uma vida de humildade, de serviço, de dedicação sacrificial aos outros. Ele enxergou uma oportunidade de promover o avanço do reino de Deus através do seu serviço. E também, o reino de Deus avançou através da sua perseverança. Porque a perseverança de Cristo é evidenciada na forma poderosa como ele guiou a sua jornada até a cruz. Ele suportou a vergonha, o desprezo, a dor, focando sempre na alegria que estava à frente, na redenção do seu povo, na glorificação do Pai. Ele enxergou uma oportunidade de promover o avanço do reino de Deus através da sua perseverança. Irmãos, o Evangelho não está amarrado. Foi através da perspectiva divina de Jesus que ele olhou para nós e mesmo sem merecermos, ele morreu em nosso lugar para que o Evangelho nos alcançasse.
e expandisse através de nós. Que nós possamos também ter essa perspectiva divina de Jesus e de Paulo e olharmos para todas as circunstâncias ao nosso redor e enxergar oportunidades para promover o avanço do reino de Deus. Que possamos, como Paulo, viver com a convicção de que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, e que a nossa vida seja um testemunho do poder transformador do Evangelho em todas as circunstâncias. Amém? Amém. Vamos orar então por isso. Senhor, obrigado, porque Cristo olhou para nós e viu uma oportunidade de promover o avanço do reino do Senhor ao se sacrificar por nós e morrer em nosso lugar. Não que haja algo de digno em nós, porque nós somos imundos, somos contaminados pelo pecado. O que nós merecemos é a morte, é o inferno. Mas pela tua graça, pela tua misericórdia, é um privilégio, como diz Filipenses, nós crermos em Ti. Porque isso foi dado pelo Senhor. A fé é um dom que foi colocado em nós pelo Senhor. Mas não é apenas um privilégio nós crermos, mas também usarmos toda a nossa vida para o Senhor, para o avanço do Teu reino, para o progresso do Evangelho em todas as circunstâncias. E que a mensagem de Paulo, Deus, nesse livro, seja viva em nossos corações. Seja dentro da igreja, mas também fora da igreja. E que, como nós aprendemos hoje, nos dá sabedoria para que em cada circunstância, em cada momento que nós vivemos, nós enxerguemos oportunidades para promover o avanço do Teu reino. Seja no sofrimento, seja no serviço, seja através da perseverança, permanecendo unidos, firmes, em todas as circunstâncias. Que o Teu reino venha, que o Teu reino avance, que o Senhor seja conhecido, que o Senhor seja glorificado em todo lugar, para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a se colocar de pé para nós cantarmos uma música em resposta a essa mensagem. Uma música nova que nós ensinaremos para a igreja, que diz que o Teu reino venha, que a Tua vontade seja feita através de nós. Esse é o nosso desejo e é assim que nós responderemos a essa mensagem. Guarde só uns instantes enquanto nós arrumamos aqui. Você a cantar de todo o seu coração, pensando naquilo que foi pregado nessa manhã e orando no seu íntimo para que isso seja uma realidade na sua vida. Que a vontade de Deus seja feita, que nós permaneçamos unidos pelo Evangelho e usemos qualquer circunstância da nossa vida para que o reino de Deus avance.
mesmo corpo, um só Espírito, um ser faça a vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha, faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, tu és a paz que acalma todo coração, és o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, o teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre, teu povo sustenta, então o mundo inteiro verá o poder do grande rei. Vamos voltar desde o início. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, tu és a paz que acalma todo o coração, és o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja, tua luz brilha sobre nós, mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, tu és a paz que acalma todo o coração, és o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, o teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre, teu povo sustenta, então o mundo inteiro verá o poder do grande rei. Justiça e paz se encontram. Justiça e paz se encontram, e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram, e nasce a alegria.
Este é o teu reino, este é o teu reino de amor, justiça e paz em comunhão, e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor, justiça e paz em comunhão, e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Canta a luz, só os irmãos. Luz que brilha sobre a escuridão, tu és a paz que acalma todo coração, és o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, o teu amor que poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustenta, então o mundo inteiro verá o poder do grande rei. Tá?